Agora, eu quero te convidar para uma atitude meio louca. Imagina. Você poderia dar um grito para mim? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu tô falando aquele grito de soldado, de soldada. Aquele grito assim que... Sabe, não é aquele grito de medo, de susto, de pavor, de tipo, escorreguei, pá! Não, não. É aquele grito de guerreira, tipo assim... Eu vou gritar tanto que o meu inimigo vai sair correndo só com o som do meu grito. Tá entendendo o tom do grito? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Olha que diferença. Olha que diferença. E às vezes você precisa dar esse grito no mundo espiritual. Às vezes você precisa gritar. Mas não de medo. Não para vencer a preguiça, o desânimo. Mas um grito de autoridade, um grito de fé, um grito de posicionamento. A gente fala muito para você sobre postura no mundo espiritual. E muitas pessoas levam isso na brincadeira. Muitas pessoas acham que isso não tem importância nenhuma. Mas postura é uma coisa que funciona. Funciona tanto que o próprio Deus falou. Falou com outras palavras com Josué. Ele disse: seja forte e corajoso. Não temas. Não te atemorizes. Ou seja, em outras palavras, ele diz assim: não se assuste. Fala assim: irmão da fé, me escuta. Você não tem nem o direito de ficar assustadinho contra o inimigo. Postura! Não pode, a gente não pode ficar nem... Não pode, não pode. Não podemos. Porque nós servimos ao Senhor dos exércitos. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem. Nós vivemos por fé. Amém? Construa essa postura dentro de você. Nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Que você vai crescer muito espiritualmente. E vai ser vencedor de grandes batalhas no nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Calor hoje, né? Oh, glória. Hoje foi um dia que a gente se movimentou bastante, né? 5:30 já na porta da igreja, 6 horas no monte, 4 horas ensaio das mulheres, 18 horas culto, oh, aleluia! Hoje foi incrível. Coloca a sua mão sobre a palavra, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos aprender sobre a fé, para que possamos, meu Deus, conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Nos dá, Senhor, discernimento, entendimento, sabedoria e conhecimento. Nos ajude, Senhor, a vencermos todas as guerras da nossa vida. Nos ajude em nome de Jesus a vencer toda a opressão, toda a ansiedade, toda a incredulidade, toda a insegurança. Nos ajude a sermos aprovados pelo Teu Espírito, vencedores, conquistadores de todas as Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém?
Hoje, você vai aprender sobre o triângulo da fé. Já ouviu falar sobre o triângulo da fé? Nunca? Maravilha! Hoje você vai aprender sobre o triângulo da fé. O que é o triângulo da fé? São as 3 bases que constroem um homem de fé e uma mulher de fé. As 3 bases que constroem um cristão autêntico, que foi selado, que foi aprovado, que venceu em Cristo Jesus. Amém? A primeira parte desse triângulo você vai ver agora. Hebreus 11, 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Olha para cá um instante. O que essa palavra está nos ensinando? Essa palavra está nos ensinando que não adianta você vir para a igreja todo dia. Não adianta você participar de todos os cultos. Não adianta você fazer parte dos ministérios, você trabalhar, você agir, você construir, fazer e acontecer, se dentro de você não há uma fé verdadeira, madura, uma fé construída. De quê? De que Ele vê, de que Ele avalia, de que Ele recompensa. Por quê? Existe uma fase na vida do cristão muito perigosa. Que fase é essa? É a fase onde você começa a fazer tudo automaticamente, mecanicamente. E você começa a fazer por fazer. Começa a fazer porque virou hábito. Começa a fazer porque todo mundo está fazendo, ou começa a fazer porque te pediram para fazer. É quando você começa a olhar com olhos naturais tudo que você faz. E você não pode agir dessa maneira, sabe por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus, como diz a palavra, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador. Sim, Ele recompensa você, Ele abençoa você, Ele avalia você, cada jejum que você faz, cada oração que você faz, cada culto que você participa, cada oferta que você faz, cada trabalho que você faz, tudo que você constrói na obra de Deus, tudo está sendo avaliado, tudo está sendo assistido, tudo há uma recompensa. Mas quando você não crê, quando você deixa de acreditar, e quando você se torna uma pessoa mecânica, fria, automaticamente você está quebrando o triângulo da fé. E quando passar o tempo, você vai esfriar de um jeito tão grande, que você vai sair da presença de Deus, você vai sair da casa de Deus, você vai sair do caminho da palavra, e você vai se tornar uma pessoa vazia, seca, uma pessoa sem propósito, uma pessoa morta-viva. É assim que muitos estão vivendo lá fora. Mortos, vivos. Vivos por fora, mas mortos por dentro. Então hoje, segura aí na cadeira que você está sentada. Passa a mão nessa cadeira e diz assim: Senhor, muito obrigada por eu estar ouvindo essa palavra. Porque eu também sei, porque eu também creio, porque eu acredito que até através dessa palavra, o Senhor vai me abençoar. Eu creio. Cada oração de madrugada, cada ajuda. Quando você se esquece que você tem um Deus que é galardoador, recompensador, você também desmotiva, você também desanima, você também se esfria. É por isso que você tem que sempre ler a palavra de Deus,
Porque é a palavra de Deus que nos faz lembrar, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos motiva, é a palavra de Deus que nos ajuda a estarmos sempre em movimento espiritual. Para quê? Para a gente não atrofiar a nossa fé, para a gente não desanimar, para a gente não parar no caminho, para a gente não se esfriar, porque hoje muitas igrejas, elas estão abertas, elas têm um povo, mas está todo mundo morto, está todo mundo atrofiado, ninguém consegue orar, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue adorar, ninguém consegue mais se alegrar. A coisa está feia, a coisa está feia. E a tendência é piorar. Por quê? Por causa da palavra, por causa das profecias. Porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Preste atenção, muitos vão morrer do teu lado. Mas você tem que se desvencilhar, você tem que se desviar, você tem que se esforçar. Muitos vão desanimar na fé, muitos vão virar a cabeça, muitos vão rejeitar o nosso Deus, muitos. Mas se você se preparar antes, se você se fortalecer, se você viver a palavra, se você se revestir da armadura do Senhor, mal nenhum vai te acontecer. Você não vai cair, você não vai afundar, você não vai desanimar. O diabo não vai conseguir te tocar. Ó, desvia do mal. É por isso que a gente precisa estar sempre em sacrifício, sacrificando a nossa carne. Acorda 3 horas da manhã para orar, ora 3 vezes ao dia, faz um jejum, faz uma caminhada a pé até o monte, evangeliza debaixo do sol do meio-dia, faz alguma coisa diferente. São esses exercícios da fé que te ajudam a se movimentar. Trabalha para o Senhor Jesus, trabalha para o reino dEle, porque Ele vai te recompensar. Esse é o primeiro ponto do triângulo da fé. Sabe? Agradar a Deus é uma chave poderosa na nossa vida. Se você se imaginar agora diante de Deus e olhar para dentro do seu coração e se perguntar: eu tenho agradado a Deus? Se você olhar para dentro de si agora e se fazer essa pergunta a si mesmo, você vai começar a entender como essa chave é tão poderosa. Porque agradar a Deus faz a diferença na vida de uma pessoa. Agradar a Deus diferencia você da multidão. Se você observar, lendo o Novo Testamento, toda vez que Jesus estava com a multidão, tinha momentos que Jesus ele lançava uma palavra, lançava uma semente para quê? Para descobrir quem eram aqueles que não queriam mais fazer parte da multidão, mas queriam seguir a Cristo. Ele queria pessoas que fossem diferenciadas, pessoas que estavam completamente decididas a agradá-lo, a amá-lo, a servi-lo, a segui-lo de verdade, não com a multidão, mas pelo resto de suas vidas. Às vezes, nós nos comportamos como a multidão. Como assim? A multidão quer um milagre, apenas um milagre. Às vezes o nosso coração quer tanto uma coisa, que a gente só trata sobre aquele assunto em oração. Deus, eu quero minha casa, Deus, eu quero minha casa, Deus, eu quero minha casa, Deus, eu quero minha casa. Casa, casa, Senhor, casa, coração, eu quero.
E você ia gostar de alguém que se relacionasse com você apenas por algo que você poderia fazer por essa pessoa? Vamos imaginar que você é uma pessoa muito rica. E você está namorando uma outra pessoa. E essa pessoa só quer que você dê dinheiro a ela. Você ia gostar? Você ia gostar? Você ia gostar? Mas quando você trata o Senhor como um pai, que recompensa, que abençoa, quando você se coloca diante dele como filho, como filha, e não como uma pessoa que só quer algo dele e nada mais, tudo muda. Tudo muda. Vamos comigo em Atos 16, 31. Atos 16, 31. O segundo ponto do triângulo da fé é justamente esse. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E sabe qual é o problema de muitos? Muitos estão com o triângulo da fé quebrados porque não estão crendo na sua salvação e nem na salvação da sua casa. Então a primeira ponta do triângulo, você tem que crer que Ele recompensa, que Ele abençoa, que quando você agrada a Ele, Ele te recompensa. Segundo ponto da fé, você tem que crer na sua salvação e na salvação da sua. Você tem que acreditar. Por mais que você esteja vivendo debaixo do mesmo teto e você conheça os erros, as falhas, os pecados, as transgressões, a impiedade, a iniquidade deles. Por mais que aos olhos humanos você olhe e diz: não, é impossível essa pessoa entrar no céu. Olha, essa pessoa entrar no céu, só um milagre de Deus. Você tem que purificar os seus olhos. Você vai ter que mudar tudo dentro de você. Às vezes o seu problema não é nem com a sua família, talvez o seu problema é com você mesmo. Porque você olha para dentro de si e diz: eu jamais vou conseguir entrar no reino dos céus. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Você ficou traumatizado com os seus próprios pecados. E Satanás, que é o seu acusador, sim, ele tem a função de te acusar, de te oprimir, de mentir para você que você nunca vai conseguir. Então, dando ouvidos a essa voz, você quebra o segundo princípio da fé. Você quebra o triângulo da fé. E isso tem que ser destruído hoje. Você tem que acreditar que, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo e toda a tua casa. E isso não pode ser da boca para fora. Isso não pode ser dentro da igreja. Isso tem que ser aqui dentro da sua mente e do seu coração. Imagina a mesa do café da manhã, você sentada com seus filhos. Eles já são grandes. Imagina que os seus filhos estão sentados na mesa e estão brincando um com o outro, mas com muita maldade, com palavras de destruição. E ali você olha aquela cena e rapidamente você age, dizendo: não, filhos, peraí, para tudo, peraí. Eu sei que vocês estão brincando, vocês têm
uma mania de brincar muito feia. Mas eu vou ensinar algo para vocês, para que isso nunca mais se repita. Não fale mais essa palavra um para com os outros. Não faça isso, não faça aquilo. Porque vocês são futuros homens de Deus. E você falando sabiamente, falando calmamente, ensinando eles, o mover de Deus vai trabalhar dentro deles. Aquilo vai ficar aqui, ó, no pensamento deles. Porque hoje em dia, Satanás tem destruído muitas famílias cristãs, sabe como? O pai e a mãe vê o erro entrar, o pai e a mãe vê o mundo entrar, olha, acha ruim, mas não fala nada, não faz nada. Finge que não está vendo. E toda vez que você vê o pecado entrar na sua casa, toda vez que você vê o mundo entrar na sua casa, o perigo entrar na sua casa, a destruição, a maldição entrar na sua casa, e você não faz nada, você não fala nada, você não confronta, você simplesmente está abrindo mão deles. Talvez você diga assim, mas bispa, se eu falar, eles não vão me dar ouvidos. Aí eu te digo, homem de Deus, mulher de Deus, isso é uma decisão que eles vão tomar na hora. Apenas faça a sua parte. Se posicione, ensine, seja a bandeira do Senhor na sua casa. Lute. Não admite Satanás entrar, sentar na tua mesa e lançar discórdia, e lançar praga, e lançar briga, e lançar confusão. Não aceite isso na sua casa. Creia, creia, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Muitas das vezes é você plantar a bandeira de Deus na sua casa, dizendo, essa casa é do Senhor Jesus. Aqui não tem mentira, aqui não tem palavrão, aqui não tem maldição, aqui não tem ameaça, aqui não tem nada disso, aqui não tem fofoca não, hein? Parou. Essa casa serve o Senhor. Vocês são consagrados ao Senhor. Pode se arrumar. Arruma essa bagunça. Tem uma palavra que mexe muito comigo, que é o rei Ezequias. Que Deus falou assim para ele, ó, você vai morrer. Arruma a sua casa, porque você vai... O que ele estava querendo dizer? Existem muitos sentidos sobre arrumar a sua casa. Existe o sentido do nosso coração, que é uma casa, amém? Que é você limpar o seu coração, tirar mágoas, rancores, mentiras, invejas, orgulhos, avareza, ganância, tirar todos os sentimentos impuros, também é arrumar a sua casa dentro de você, amém? Arrumar a sua casa é arrumar também a sua família. Arrumar a sua cama. O que é arrumar a sua cama? É quando o casal está casado, mas tem pecado no meio do casamento. Tem adultério no meio do casamento. Tem adultério emocional. Tem adultério virtual. Arrumar o seu casamento é mentira no casamento. Arrumar o casamento é mágoa um do outro no casamento, ódio um do outro no casamento, pensamentos de vingança. Tem que arrumar o casamento, tem que tirar essa bagunça. Isso não pode acontecer dentro de um casamento, amém? Você tem que declarar a todo momento, nós não somos inimigos, nós somos amigos, nós somos um só em Cristo Jesus, amém? Arrumar a sua casa também muitas das vezes é arrumar os filhos. Gente do céu, eu sei que é uma luta, porque são cabeças diferentes. Você fala, faz tal coisa, aí ele vai e faz outra coisa. Aí você fala, não faz isso, aí é que ele vai e faz.
Filho é o manto profundo. É um desafio diário. Mas você não pode desistir dessa missão. Sabe por quê? Porque os que estão em constante fracasso são aqueles que desistiram. São aqueles que abriram mão. São aqueles que já não se importam com os próprios filhos. São aqueles que se calam, se omitem. Aqueles que são passivos. Você que é pai, você que é mãe, você é autoridade no seu lar, autoridade na sua casa. E o problema de muito pai, muita mãe é que está anulando, se autoanulando nessa autoridade. Porque não quer confrontar. Porque tem medo. Hoje, muitos dos filhos estão até indo para cima dos seus pais, das suas mães, na hora do nervoso, na hora da briga, na hora do confronto. Está assim, ó. Toda semana eu pego um caso. Ou é o filho, ou é a filha que foi para cima da mãe. Sempre vai para cima da mãe, né? Uma vez ou outra que vai para cima do pai. E o que acontece? Para isso acontecer, lá atrás, você já foi se anulando. Lá atrás. Então é por isso que você não pode se cansar. Porque muitas das vezes é o cansaço. Você está cansado de falar, não põe o dedo aí, não faz isso, pega aquilo, vai fazer tal coisa. Porque cansa, realmente cansa. Mas você não pode se cansar. Porque você serve ao Senhor e a palavra de Deus diz, mas os que esperam no Senhor, o Senhor renovam as suas forças. Se você tem um Deus que renova as suas forças, como é que você cai cansado? Cansado de lutar pela sua casa, cansado de lutar pela família, cansado de lutar pelo casamento, cansado de lutar pelos filhos, pelos netos, pelos pais, pelos irmãos. Não. A palavra de Deus não te permite viver nesse cansaço, viver nesse desânimo. Não. Não te permite. Não dá. Porque se você cair cansado, significa que você deixou de buscar o Senhor. Aí você deixou de crer. Aí você quebrou o triângulo da fé. E aí é você com as suas próprias forças diante da batalha. Aí o diabo vem, bate na sua cara, te ameaça, te atinge, te fere. Ele se aproxima de você. Ele conquista territórios que são seus. Aí ele vai se crescendo para você. Ele vai se dominando no espaço que é seu. E isso jamais pode acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então. 1 Samuel 17. 45. Vamos ao terceiro ponto da nossa fé. 1 Samuel 17, 45. O terceiro ponto do triângulo da fé. Primeiro você precisa crer que o Senhor recompensa, abençoa aqueles que agradam a Ele. Segundo ponto, você tem que crer na sua salvação e na salvação de toda a sua. Por mais que na sua casa venham morar legiões, por mais que na sua casa tem capeta lá, tem demônio, mas você tem que lutar e crer pela salvação deles. Terceiro ponto da fé você vai conhecer agora. 1 Samuel 17, 45 diz assim: Davi
porém disse ao filisteu, presta atenção, hein? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti o Deus dos exércitos de Israel, a quem hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas... O que Davi está nos ensinando? A fé para vencer as nossas batalhas. A fé para derrubar os nossos gigantes. Porque não adianta nada você acreditar só em alguns pedaços da fé. Não adianta nada você conhecer a palavra, você fazer a obra de Deus. Não adianta nada se você crer na sua salvação, na salvação da sua família, que é o primeiro e o segundo ponto do triângulo da fé, mas chegar nesse ponto, quebrar o triângulo da fé. Que ponto? É aquele crente que leva na cara do diabo. É aquele crente que Satanás oprime. É aquele crente que Satanás afronta. É aquele crente que Satanás humilha. É aquele crente que fica paralisado diante de um ataque. Eu não gosto disso. Mas eu passei por isso. Por muitos anos eu passei por isso. Como doeu. Doeu. Como que pode um crente ter depressão? Pode? Não bate uma coisa com outra. Não encaixa. Como que pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, viver uma situação onde ela é refém? Imagina o marido bate na mulher, bate, soca a mulher, bate, quebra a cara dela, quebra o maxilar dela. E ela fica anos se sujeitando, ela é toda quebrada, ela é toda machucada. Os filhos são traumatizados. Os filhos vão crescer tudo louco. E ela fica ali 10, 20, 30 anos apanhando. E cada ano é uma cicatriz. E cada ano é um osso quebrado. E cada ano aparece no hospital. Os vizinhos chamam a polícia, mas ela não faz. Tá certo? Tá certo, igreja? Não tá certo, igreja. Não tá certo. Isso não é fé. Isso é o mesmo sentimento que fez com que o povo de Israel ficasse durante dias ouvindo as afrontas daquele gigante incircunciso. Um povo inteiro, desde o rei Saul, desde o exército, desde os profetas, desde o povo, desde os jovens, desde as criancinhas, desde as mulheres,
ficaram ouvindo as afrontas daquele gigante sem fazer. Agora vamos lá. Agora é contigo. Olha para a sua vida e avalia se você tem algum gigante que te afronta, que te humilha, que te ameaça, que está dizendo que vai te pegar, que vai te destruir, que vai te matar, ou que vai te roubar, ou que vai fazer isso ou aquilo. Avalie se você tem um gigante. Nem todo mundo tem esse tipo de gigante. Mas todo cristão, em algum momento da sua vida, enfrenta esse gigante. Amém? Você tem que estar pronta para esse momento. Davi foi preparado por Deus para esse momento. Amém? Amém? Quando você vê lá a história, que antes ele enfrentou o urso, antes ele enfrentou o leão, tudo isso foi uma preparação para ele estar pronto diante do gigante. Como assim estar pronto? É estar com essa fé. Essa fé. Como você está se preparando? Como que você está preparando a sua fé para vencer diante do gigante? Qual é a sua estratégia? Você tem que construir uma. Você tem que encontrar uma forma. Alguns falam, olha, a minha estratégia é descer na oração. Olha, a minha estratégia é enfrentar. Olha, a minha estratégia é ir repreendendo em nome de Jesus. Você tem que ter uma estratégia. Mas hoje, o terceiro ponto do triângulo da fé de um cristão vencedor em Cristo Jesus é quando ele está apto, preparado para derrubar gigantes. Porque essa preparação acontece antes do confronto, antes de você matar o gigante. Entenda bem as palavras de Davi. Ele disse assim: ainda hoje eu vou te derrubar, eu vou te pegar, eu vou te matar. Ainda hoje eu vou dar o teu corpo para as bestas feras comerem. Não com lança nem com espada como você está vindo contra mim. Ou seja, a fé de Davi foi tão bem construída, foi tão bem fortalecida, que ele olhou para o inimigo e ele detalhou tudo o que iria acontecer. Fala assim, irmão, presta atenção nessa chave. Quando você está tomado por uma fé poderosa, você já vê, você já enxerga antes de acontecer. E já vendo, já enxergando, automaticamente você já declara com palavras. É por isso que é inadmissível um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer essa seguinte pergunta: será que eu vou vencer? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar os exemplos e você vai gritar para mim: nunca! Pode ser? Pode ser? Preparados? Será que vai dar certo? Você caiu na minha pegadinha? Você não pode cair na minha pegadinha, gente. Pensa comigo. Será que vai dar certo? Que vai mais morto, que vai mais tremo. Vai,
Não pode, princesa. Olha só, caiu tudo na minha pegadinha. Gente, é assim que acontece no nosso dia a dia. É no trabalho, é no trânsito, é na escola, é dentro do hospital, é no mercado, é dentro da igreja. É assim que acontece. É quando você está menos esperando que vem aquela frase, que vem alguém para falar para você: ai, será que você vai conseguir? Tem gente que fala assim: olha, estou me preparando, eu vou tirar minha carta de motorista. Aí a pessoa fala assim: será que você vai conseguir? Todo mundo começa e não termina, não passa nas provas. E aí? O que você fala para a pessoa? Só o seu Luiz tem fé nesse lugar? Dona Fátima? Vai? Aleluia! E aí, seu Alex? Vai? Vai dar certo, seu Alex? Passar naquelas provas? É? Vai! Olha só. Agora eu entendi por que o Espírito Santo falou com você sobre postura no início do culto. Não dá para você aparecer diante do gigante e falar assim: você vai cair e eu vou te derrubar em nome de Jesus. Não pode. Não pode. Postura. Aleluia. Amém? Então, a convicção, ela tem que ser construída de dentro para fora. Amém? Então, eu quero que você estude, eu quero que você reconstrua os 3 pilares da fé na sua vida. Eu quero que você reavalie tudo que você tem acreditado. Eu quero que você fortaleça a sua fé, para você ser completamente aprovado pelo Espírito Santo e se tornar verdadeiramente um cristão vencedor. Amém? Porque eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Se você estiver dentro da igreja, fracassado, derrotado, a sua família vai olhar para você, os seus vizinhos, os seus amigos vão olhar para você e vão dizer: ali vai um crente derrotado, ali vai uma pessoa fracassada. Naquela igreja ali, ó, tem um ser humano que é derrotado, e a palavra de Deus vai ser difamada. Sabia disso? Então nós não podemos fracassar, nós não podemos ser vencidos pelo inimigo. Todos nós estamos do mesmo lado, buscando e servindo ao nosso Senhor. Então eu quero que você se preocupe mais com os seus erros, com os seus acertos. Eu quero que você vigie mais como você está lidando com as suas batalhas. Porque está todo mundo te filmando, está todo mundo te assistindo, está todo mundo te avaliando, se você vai derrubar a cabeça do gigante ou se o gigante vai te derrubar. Você entendeu? Então, guerreiros, nós estamos aqui na Escola da Fé para vencermos e para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.